Jesus e as crianças. Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? Mateus 21:16. Durante o ministério de Jesus, a presença de crianças pode ser notada, embora no contexto social elas estivessem em desvantagem. Quando os sacerdotes e escribas repreenderam a livre manifestação de louvor de crianças a Jesus, o mestre refutou com repreensão, usando o texto bíblico, como nos diz Salmos 8, versículo 2. A frase célebre de Jesus afirmando: Deixai vir a mim os pequeninos, sempre é lembrada quando falamos de crianças. Mas o que Jesus queria dizer com estas palavras? Certamente há uma mensagem importante nesse contexto que revela o tratamento de Jesus para com as crianças. Como Jesus tratava as crianças? Vamos refletir nas 3 passagens que Jesus afirma: Deixai vir a mim os pequeninos, e refletir sobre o tratamento de Jesus para as crianças. Jesus dá liberdade às crianças, conforme o texto de Mateus 19:14, que diz: Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O evangelista Mateus, ao narrar a fala de Jesus sobre as crianças, enfatizou o desejo de Jesus em que as crianças tenham liberdade de vir até Ele. Os discípulos estavam achando que as crianças estavam atrapalhando o Mestre, mas a preocupação maior do Senhor era que não houvesse embaraços ou dificuldades para que as crianças tivessem acesso à sua pessoa. Um exemplo de criança que teve livre acesso até Jesus foi o menino com 5 pães e 2 peixes, registrado em João 6:9. Embora os discípulos estivessem achando difícil alimentar tão numerosa multidão, aquele menino anônimo se dispôs a contribuir com o seu lanchinho. Esse comportamento revela que as crianças são surpreendentes e, mais ainda, é o que Jesus pode fazer através delas. Hoje em dia, existem muitos embaraços que dificultam o acesso de crianças a Jesus. Por exemplo, a falta de exemplo dos adultos, a malícia ensinada diante desses, o consumismo, falta de pessoas para ensinar e discipular crianças. Outro empecilho é o tratamento da espiritualidade das crianças como se fosse uma brincadeira, fazendo que quando crescem deixam a igreja pensando que é algo infantil. Jesus quer que as crianças sejam livres para vir até Ele. Jesus vê e defende as crianças.
conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 14, que diz: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O evangelista Marcos acrescenta ao texto que Jesus estava olhando para as crianças e, ao ver que os discípulos as impediam de ir até ele, sentiu-se indignado com isso. Com isto, aprendemos que Jesus está sempre olhando para as crianças e não fica satisfeito quando alguém ou alguma pessoa as maltrata. Um menino estava possesso de espírito maligno que o prendia, deixando-o tão apavorado que o lançava no fogo, como registrado em Marcos 9:22. Mas Jesus o libertou deste mal. Enquanto os fariseus julgavam a história de vida daquela família e os discípulos ficaram confusos sem saber o que fazer, Jesus tomou a atitude para salvar aquela criança. Jesus viu o sofrimento do menino e o defendeu do inimigo. As crianças precisam de cuidado. É necessário estar sempre olhando por elas. Um bom tutor nunca perde uma criança de vista. Além disto, a protege. Jesus está olhando as crianças para as defendê-las de todo mal. Jesus chama as crianças. Lucas 18:16 diz: Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O evangelista Lucas enfatiza que Jesus chamou as crianças para perto dele. O texto demonstra que alguém estava atrapalhando as crianças de estar perto de Jesus. Os discípulos estavam influenciados pelos valores sociais que excluíam as crianças de muitos direitos, como o culto, por exemplo. Mas Jesus queria incluir as crianças, declarando que elas já são proprietárias do reino de Deus. A filha de Jairo, quando estava doente, e Jesus foi à sua casa para curá-la, mas quando chegou, ela já estava morta. A primeira atitude que Jesus fez foi pedir que algumas pessoas, alguns adultos, se retirassem, por não acrescentar a fé necessária no momento. Mesmo a menina estando morta, Jesus foi até ela e a chamou, mandando-a que se levantasse, conforme Lucas 8:54. A menina ressuscitou. Quando Jesus chama as crianças, ele dá vida e tira tudo que tem trazido morte aos pequeninos. Jesus está chamando as crianças para viver em sua presença. Jesus trata as crianças com amor. A expressão de Jesus que as crianças pudessem vir até ele era a proteção que ele tinha. A melhor música, toda hora, todo dia.
o pé chato, quase pisou na coitadinha. Fui perguntar à formiguinha e ela me disse: não estou sozinha. Eu sigo a Deus e onde eu for, Ele sempre vai me guardar. Se Ele diz vai, eu sempre vou e nenhum mal me acontecerá. Eu sigo a Deus, eu tenho fé em Deus, meu Pai. Eu sigo a Deus, esse meu Deus é bom demais. Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz. Eu sigo a Deus e meu caminho é Ele quem faz. Eu sigo a Deus, eu tenho fé em Deus, meu Pai. Eu sigo a Deus, esse meu Deus é bom demais. Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz. Eu sigo a Deus e meu caminho é Ele quem faz. Quem segue o Senhor Jesus aqui, diga o elefante, que é bem grande, quase esmagou a formiguinha. Ela escapou por muito pouco, mas depois veio um pato rouco. Esse tal pato tinha o pé chato, quase pisou na coitadinha. Fui perguntar à formiguinha e ela me disse: não estou sozinha. Eu sigo a Deus e onde eu for, Ele sempre vai me guardar. Se Ele diz vai, eu sempre vou e nenhum mal me acontecerá. Eu sigo a Deus, eu tenho fé em Deus, meu Pai. Eu sigo a Deus, esse meu Deus é bom demais. Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz. Eu sigo a Deus e meu caminho é Ele quem faz. Eu sigo a Deus, eu tenho fé em Deus, meu Pai. Eu sigo a Deus, esse meu Deus é bom demais. Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz. Eu sigo a Deus e meu caminho é Ele quem faz. Vamos dar a nossa melhor salva de palmas pro Senhor que criou todas as coisas.